juntos. Isso, Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Glória a Deus. Ore comigo, meus irmãos. Bendito Deus, graças nós te damos, meu Pai, por esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos em tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem falado conosco nesta tarde. Continua, Senhor, falando com os teus filhos. Continua falando com a tua igreja, meu Pai. Que nesta tarde possamos ser tocados e impactados mais uma vez pelo poder da tua poderosa palavra. Que os irmãos aqui presentes e aqueles irmãos que nos acompanham de casa possam neste momento, Senhor, ao ouvir a tua voz, serem tocados pelo poder da tua palavra. Fala com cada um de nós. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos. Em o nome santo de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Queridos irmãos, eu quero trazer aos irmãos uma palavra falando sobre essa mulher que tinha um espírito de enfermidade e trazer para os irmãos algumas lições que esse texto da palavra de Deus nos ensina e trazendo assim aplicações também para a nossa vida espiritual. A Bíblia Sagrada nos mostra que num dia de sábado, Jesus foi à sinagoga. Jesus estava ensinando na sinagoga e em meio a uma multidão havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Jesus então cura esta mulher. O chefe da sinagoga ficou extremamente indignado com o que houve e esse homem então repreende a Jesus de uma forma indireta. E então Jesus o exorta, e então, no final, irmãos, terminam com aqueles homens que estavam indignados com Jesus, envergonhados, e uma grande multidão, o povo e aquela mulher terminarem em alegria, louvando a Deus pelo milagre que Jesus realizou naquele dia. E aqui nós temos algumas lições, irmãos, muito importantes, que nós podemos aplicar aos nossos corações, e por isso eu quero chamar a sua atenção para esta passagem bíblica e possamos assim pontuar algumas coisas. Primeiro,
o cenário que nós temos narrado aqui nessa passagem é o cenário de um culto. E este culto acontecia na sinagoga. A sinagoga, ela vai ganhar espaço ou vai nascer no período pós-cativeiro, quando Esdras, ele vai possivelmente ser um dos fundadores das sinagogas, criado com o objetivo de levar o povo de volta para Deus. A sinagoga, ela não é a substituição do templo, mas é criada exatamente num período em que o povo, eles estavam sem templo ou estavam numa fase de construção do templo. E então a sinagoga, ela vai ser criada para ensinar as famílias, para ensinar a lei, para ensinar a palavra. Para uma sinagoga ser formada era necessário cerca de pelo menos 10 homens. E por homens aqui a gente entende, conforme o costume judeu, ele poderia ser formado ou é considerado já um adulto a partir dos 12 anos de idade. Então, bastava ter 12 homens a partir dos 12 anos de idade. E ali estava formada uma sinagoga. E aí as mulheres também faziam parte, mas precisava ser inscrito pelo menos 10 homens, precisava ser inscritos para formarem então uma comunidade, formar uma sinagoga. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar aqui nesse texto que neste culto havia algumas pessoas. Primeiro, nós tomamos conhecimento de que há nesse culto o chefe da sinagoga, que está narrado para a gente bem claro aí no texto. Então, neste culto, nós temos o chefe da sinagoga, que era o líder da sinagoga, era a pessoa responsável por organizar o culto, era a pessoa responsável pelos serviços da sinagoga, era a pessoa responsável para liderar a sinagoga, liderar aquela comunidade. O chefe da sinagoga tinha o dever de dirigir o culto de adoração a Deus. O chefe da sinagoga tem o dever de escolher também entre os fariseus aqueles que haveriam dirigir as orações. O chefe da sinagoga, ele também designava aquele que naquele dia fazia leitura na hora da reunião para a oração, a leitura das Escrituras. Ele também pregava e esclarecia as Escrituras dentro da sinagoga. Na sinagoga, irmãos, havia então uma grande multidão também. Você vai ver que quando ele vai exortar Jesus, a Bíblia diz que ele se referiu a uma grande multidão, ou se referiu à multidão. Lá no versículo 14, disse a multidão, vai dizer o texto, o que mostra que ali havia muitas pessoas, pelo menos 10 homens, e havia ali muitas mulheres, muitas crianças, muitas pessoas estavam ali também na sinagoga. Não sabemos exatamente quantas pessoas elas estavam na sinagoga, mas certo é que havia muita gente ali na sinagoga. E aqui, irmãos, está envolvido, obviamente, toda a própria classe de liderança da sinagoga, como, por exemplo, o chefe da sinagoga, que é o responsável pelo arranjo dos cultos. Estava ali também o presbítero, o ancião, que também ensinava na sinagoga. Estava ali também o pregador, ou o leitor, ou o mensageiro. Neste caso do texto foi Jesus, o mensageiro deste dia. E estava também na sinagoga o assistente, aquele que cuidava da manutenção da sinagoga. Ele abria, fechava a sinagoga, ele limpava, ele organizava, ele deixava a sinagoga pronta para a realização do culto. Então a sinagoga estava cheia, irmãos, cheia de pessoas, havia uma multidão, havia mulheres, havia homens, todos lá. Jesus era o mensageiro da noite ou do dia. Jesus era o pregador daquele dia. E a Bíblia Sagrada nos mostra que também havia dentro da sinagoga uma mulher que estava encurvada, uma mulher que estava enferma. Havia naquele culto uma mulher que estava com um espírito de enfermidade. Esta estava, irmãos, sofrendo muito por causa desse espírito de enfermidade. Esta mulher, ela estava encurvada, ela estava sofrendo por causa da enfermidade. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que apesar dela estar enferma,
ela estava no culto. Aleluia. Apesar desta mulher estar enferma, ela está no culto. Porque mostra que essa mulher rompeu muitas barreiras. Ela não estava bem de saúde. Ela não estava saudável. Ela estava enferma, irmãos. Talvez com muita dificuldade, com muito sacrifício, aquela mulher chegou até a sinagoga para oferecer culto ao Senhor, para buscar a presença de Deus, para aprender a palavra do Senhor. Ela não deixou de frequentar a sinagoga por causa das adversidades. Ela não deixou de frequentar a sinagoga por causa da enfermidade. Ela não deixou de frequentar a sinagoga por causa da noite escura. Ela não deixou de estar no dia de sábado na presença de Deus por causa da sua debilidade física. Ela rompeu tudo e disse: eu vou hoje mais uma vez. Talvez ela foi a última a chegar, irmãos, por causa da sua enfermidade, e a última a sair, porque na sinagoga, se essa sinagoga tivesse uma galeria, normalmente a sinagoga tem um pátio, uma galeria na esquerda, uma galeria na direita, uma galeria na frente. Os homens tomavam os assentos térreo e as mulheres e os meninos tinham que pegar os assentos nos primeiros andares. Então, essa mulher possivelmente teve que subir as escadas para ir para o primeiro andar, aonde ela teria que participar do culto. Então imagina a dificuldade que era para essa mulher encurvada. E o texto, quando fala de uma mulher encurvada, está falando de alguém que anda com a face quase encostando no chão por causa de um problema sério que ele enfrenta na coluna. Então ela está encurvada, ela estará ali inclinada, mas mesmo assim, irmãos, ela foi e participou daquele culto. E quer saber de uma coisa? Esta era a última vez que Jesus entrou numa sinagoga. Aleluia! Aquela mulher estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo e no culto que Jesus estava. Eita glória! Depois desse texto, a gente não tem registro mais de Jesus na sinagoga, porque houve uma perseguição a Jesus. Então essa mulher, ela estava ali agarrando a sua última oportunidade, participando daquele culto, onde nunca mais a sua história seria a mesma, porque a partir daquele momento, Deus iria entrar em ação na sua história, na sua vida. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos irmãos não chegam na casa do Senhor às vezes, não porque não tem problema, mas mesmo cercado de muitos problemas, muito cercado de muitos vendavais. Às vezes está tão difícil que se você fosse olhar para os problemas, você não chegaria, você não colocaria o pé aqui, você não pararia para ouvir a palavra. Mas irmãos, você com força ou sem força, tendo muita força ou pouca força, você chegou para adorar ao Senhor. E Deus é o Deus que nos surpreende quando nós entramos em sua presença. Esta mulher, irmãos, ela vai à casa de Deus apesar da enfermidade. Ela se dirige ao ambiente onde a palavra de Deus é honrada, a palavra de Deus é ensinada, onde o povo de Deus se reúne mesmo enferma. Esta mulher deve ser elogiada em meio, irmãos. Ela deve ser elogiada em meio a muitos que, gozando de uma perfeita saúde, não se esforçam para estar na casa do Senhor. Essa mulher enferma deve ser elogiada em detrimento, irmãos, de tantas pessoas que, tendo tempo, disponibilidade, saúde, condições para se estar na presença do Senhor e não estar, porque elas simplesmente, irmãos, negligenciam estar na casa do Senhor, porque simplesmente elas não valorizam estar na casa do Senhor. Mas veja que esta mulher, ela deve ser elogiada entre muitos que em pleno gozo de sua saúde física negligencia o privilégio de estar na presença de Deus. Mas esta mulher, ela chega apesar das suas dificuldades. Há um comentarista bíblico que ele é muito enfático e ele escreve dizendo o seguinte: ele diz que aquele que não encontra satisfação
e considera um dia e não considera um dia na semana para estar na presença de Deus, não está preparado para o céu. Olha a expressão que esse comentarista usa, irmãos. Aquele que não tira um dia da semana, ao menos um dia da semana, não encontra satisfação em um dia sequer para estar na casa do Senhor, não é digno de entrar no céu. Porque no céu vai ser a presença de Deus constante. Vai estar na presença de Deus constantemente. Então, irmãos, o próprio céu não é outra coisa senão um dia eterno diante de Deus. Se hoje nós não conseguimos dedicar um dia ao Senhor, imagine, irmãos, suportar ou ter que estar um dia eterno diante do Senhor, para sempre diante de Deus. Irmãos, se não pudermos passar algumas horas na adoração a Deus uma vez por semana, é evidente, irmãos, que não poderemos passar a eternidade na presença desse mesmo Deus em adoração no mundo por vir, na eternidade por vir. É preciso nós, então, seguirmos o exemplo desta mulher que, apesar das enfermidades, ela chegou até a casa do Senhor. Aqui no texto, irmãos, começa dizendo no versículo 10, ora, ensinava Jesus numa das sinagogas. Ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Irmãos, Jesus também estava na sinagoga. Interessante é que aqui diz que Jesus estava no sábado na sinagoga e ensinando. Jesus era o pregador do dia. Quando nós lemos Lucas capítulo 4, versículo 16, vai nos dizer que Jesus, chegando em Nazaré, ele foi à sinagoga como de costume. E ali ele se levanta para ler a palavra. Irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus ia à sinagoga como de costume, nós entendemos que Jesus tinha o hábito de todos os sábados estar na sinagoga, seja para aprender, seja para ensinar. Ele estava na sinagoga. E a sinagoga, por analogia, entendemos o templo. Por analogia, entendemos a casa de Deus. Diferente, irmãos, daqueles que acham que são mais crentes ou até melhor do que Jesus e diz, eu não frequento templos, eu não frequento cultos, porque Jesus não mandou a gente frequentar cultos. Irmãos, essas pessoas deveriam ao menos imitar Jesus e ir ao templo como Jesus ia, ir à sinagoga como Jesus ia. Jesus tinha deleite, prazer de estar na casa do Senhor. Ao ler o Novo Testamento, nós encontramos muitas referências de Jesus na sinagoga, de Jesus ensinando no templo. E mesmo que nós não tivéssemos uma robusta variedade de texto falando de Jesus no templo ou na sinagoga, esse texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16, já é o suficiente para nós compreendermos que Jesus amava estar no templo, amava estar na sinagoga. Jesus amava estar, irmãos, na reunião, na congregação com os demais irmãos, aonde ele ensinava e aprendia também a palavra de Deus. Irmãos, congregar com o povo de Deus, adorar a Deus, estudar a palavra de Deus, era o deleite de Jesus. Eu sei que a gente vive numa época, irmãos, de uma ignorância tão grande, de uma incoerência tão grande, que as pessoas dizem assim, imite a Jesus, siga a Jesus. Aí eles concluem, Jesus não mandou a gente ir para o templo. Você não precisa ir para o templo. Só imitar Jesus, seguir a Jesus é o suficiente, é ponto final. Faça isso e ponto final, só siga Jesus. E as pessoas dizem, eu sigo a Jesus, eu não frequento a igreja, mas eu sigo a Jesus, eu não frequento o templo, eu sigo a Jesus. Mas irmão, se você segue a Jesus, siga também o exemplo de Cristo indo à sinagoga como de costume para aprender a palavra. Jesus indo à sinagoga como de costume para cultuar a Deus. Nós não podemos ser seletivos na imitação a Cristo, irmãos.
Você não pode olhar para o ministério de Cristo e dizer: vou imitar isso e não vou imitar aquilo, vou seguir isso e não vou seguir aquilo, eu vou copiar isso e não vou copiar aquilo, eu quero isso de Jesus, mas não quero isso. Irmãos, nós precisamos imitar Jesus no que diz respeito à ética, à moral, à vida diante de Deus, como Jesus viveu. Irmãos, o próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Não podemos ser seletivos na nossa imitação a Jesus. Nós precisamos, irmãos, congregar assim como Jesus congregou. Nós precisamos imitar Jesus, inclusive no hábito de estar nas reuniões de culto e estar também adorando ao Senhor. E aqui nós temos, irmãos, no verso 12 e no verso 13. Nós temos então, no verso 11 e no verso 12, nós temos então a cura desta mulher enferma. Nós temos a cura desta mulher que está na sinagoga. Interessante é que o texto no versículo 12 diz que Jesus, ele viu esta mulher. Olha como começa o verso 12. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse... Será que Jesus mandou ela descer da galeria, irmãos? Desça da galeria, vem aqui. Mas, Senhor, eu não posso descer. Qual o problema? Eu sou deficiente, eu tenho um problema de saúde sério. Daqui que eu chego aí no culto, vai terminar o culto. Jesus chamou esta mulher a si, irmãos. Porque Jesus viu esta mulher. Havia uma multidão na sinagoga, irmão, sim ou não? Sim, mas no meio da multidão, Jesus olhou e disse: estou te vendo. Eu estou te vendo. Estou te vendo, venha cá. Aleluia. Quando você chega na casa do Senhor, irmãos, pode ter pouco, pode ter muito, Jesus está sempre nos vendo. Nos vendo. Nos vendo. Jesus viu aquela mulher. Jesus vê a todos, mas em especial Jesus vê aqueles que estão oprimidos, cansados, sobrecarregados. Jesus viu essa mulher enferma, Jesus viu como Satanás estava mantendo essa mulher presa por 18 anos. Jesus viu como ela andava cabisbaixo, com os olhos no chão, sem poder contemplar as estrelas, sem poder contemplar os céus. Jesus viu que ela vivia sob o peso esmagador da enfermidade, sem perspectiva, sem alívio, sem cura. Jesus viu a situação dessa mulher, assim como Jesus, ele vê a nossa situação. Jesus vê a nossa história. Deixa eu te falar algo nessa tarde. Jesus sabe a tua história. Jesus te vê neste momento, ele te contempla, ele sabe aonde está doendo, ele sabe aonde está apertando, ele sabe a razão das suas lágrimas, ele sabe a razão do teu sofrimento, ele sabe das tuas noites escuras, ele sabe daquele momento que você pensa em desistir, pensa em parar, pensa em voltar. Ele conhece as calúnias, ele conhece a difamação, ele conhece as críticas. Ele sabe quem te abraça com verdade e ele sabe quem te abraça com falsidade. Ele conhece a nossa história. Jesus conhece, Jesus vê. Aleluia. Essa mulher, irmãos, vivia com uma dor constante. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ela sofria de espondilite deformans. Uma enfermidade na coluna, irmãos, onde o osso da sua coluna foi fundido numa massa rígida. E aquela mulher andava curvada, olhando para o chão o tempo todo, com uma dor intensa, constante na coluna. E a Bíblia diz que era um espírito de enfermidade que incomodava esta mulher. Mas aquele dia Jesus viu. Quem sabe há 18 anos esta mulher não frequentava a sinagoga com aquela dor, mas naquele dia Jesus disse: até aqui. Oh, aleluia. Você crê que vai ter um momento que Jesus vai dizer: é até aqui, a partir de hoje eu mudo a tua história.
Oh, aleluia. Vai ter um momento que Jesus vai te chamar e vai dizer: venha cá, o teu sofrimento vai acabar hoje, a tua dor vai acabar hoje, essas lágrimas serão enxutas hoje. Vai chegar um momento, e pode ser hoje, o momento que Jesus marca encontro com a tua vida para dizer: eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode ser hoje o agir de Deus na tua história. Pode ser hoje o basta, o ponto final. Pode ser hoje que Deus ele entra com providência e diz: olha, minha filha, eu tenho visto as tuas lágrimas, tenho ouvido o teu clamor e desci nesta tarde para te dar vitória. Pode ser hoje o encontro, aleluia. Pode ser hoje o momento que Jesus te vê e enxuga as tuas lágrimas. Aleluia, aleluia. Tem hora que a gente até consegue chegar na casa do Senhor, como esta mulher conseguiu chegar. E talvez ela não conseguisse fazer mais nada, senão sentar ali, ouvir e sair dali com muita dificuldade, sentindo muitas dores. Mas sabe o que eu acho lindo aqui, meu diácono Amaro? É que mesmo sem essa mulher tomar qualquer iniciativa no culto, gritar: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha eu aqui, gritar: Deus, me vê. Jesus a viu independente disso. E sem ela tomar qualquer iniciativa, sabe quem tomou a iniciativa? Jesus. Jesus tomou a iniciativa, irmãos. Jesus é quem fala à enferma. É Jesus quem impõe as mãos sobre ela. Jesus vai curar essa mulher de duas formas, usando a voz e usando o toque. Jesus se dirige aos dois sentidos dessa mulher: a visão e ao tato. Jesus então, a audição e ao tato. Jesus então toca nesta mulher. Jesus então fala a esta mulher. A cura foi imediata. A Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou. Oh, glória! Aleluia! Jesus olhou para essa mulher e disse: seja livre. Olha a expressão que Jesus usa, irmão. Aleluia. Versículo de número 3. Impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou. Aleluia. Versículo 12, perdão, diz assim: esteja livre da sua enfermidade. Na sequência, Jesus impôs as mãos sobre ela. Imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode dar glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. A expressão livre aqui no texto é: você está livre totalmente. Oh, glória, aleluia. Oh, glória. Jesus vai fazer um milagre completo. Não vai deixar nada para trás. Jesus está para entrar na história e vai fazer de forma completa. A salvação será completa. A restauração será completa. Jesus libertou esta mulher completamente. E a Bíblia diz que imediatamente a mulher se endireitou, a prisão de Satanás foi destruída, as algemas foram despedaçadas e ela saiu daquela masmorra da doença torturante. A mulher ficou livre tanto da sua aflição física, como também da mão de Satanás que oprimia esta vida por meio da enfermidade. Jesus então libertou ela completamente, imediatamente.
A ação de Deus foi grande e poderosa, de tal forma que naquela mulher, irmãos, a reação não foi outra, senão glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa mulher começou a adorar, a glorificar, a cantar. Essa mulher começou a dar glória, em gratidão. Essa mulher adorava. Satanás, que estava naquela sinagoga disfarçado, naquela doença, ele foi então, irmãos, desmascarado e derrotado, e aquela mulher curada, e ela então expressava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É oportuno, irmãos, é oportuno deixar claro que nem toda enfermidade é uma ação demoníaca ou um espírito demoníaco, mas o caso desta mulher, a enfermidade era uma ação demoníaca. A enfermidade, irmãos, que a pessoa nasceu com aquela deficiência, por alguma razão Deus a permitiu que ela nascesse assim, e aprove a Deus que seja para a glória do seu nome, para um milagre, para um sinal. A gente vê isso no caso do homem cego lá em João capítulo 9, quando os discípulos perguntaram ao Senhor por que ele nasceu cego. Foi por causa dos pais ou por causa de um pecado pessoal? Jesus disse, nem pecou seus pais, nem pecou ele, mas ele nasceu assim para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Mas nós temos o caso lá de Marcos capítulo 2, onde a Bíblia fala de um homem carregado por 4 e colocado diante de Jesus. Aqueles 4 homens carregaram aquele paralítico na intenção daquele paralítico ser curado da sua enfermidade. Mas a Bíblia diz que quando ele foi colocado diante de Jesus, Jesus olhou para aquele homem e disse, filho, os teus pecados são perdoados. Os fariseus arrazoaram no seu coração, dizendo, quem pode perdoar pecado senão Deus? Aí Jesus, conhecendo o coração dos homens, olhou para aqueles homens e disse assim, por que vocês estão aí arrazoando no seu coração, se eu posso perdoar pecado? Me responda uma coisa, qual é mais fácil, dizer para este homem, perdoados são os teus pecados, ou dizer para este homem, levanta-te e anda? Óbvio, a pergunta era, é mais fácil dizer para este homem, perdoados são os teus pecados, porque aparentemente é meras palavras, mas Jesus olhou para ele e disse, fiquem sabendo de uma coisa, que aquele que disse, perdoados são os seus pecados, também tem poder e autoridade sobre a enfermidade. Olhou para aquele homem e disse, levanta-te e anda, levanta-te e anda, levanta-te e anda, porque Jesus tem poder para perdoar e Jesus tem poder para curar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A enfermidade daquele homem provavelmente era proveniente do pecado, porque Jesus disse, vais e não peque mais. Aleluia. Aqui nós temos um homem, uma mulher que está doente por causa de um espírito de enfermidade. Ela não está possessa por um demônio, mas ela está com um espírito de enfermidade. Uma doença foi colocada nesta mulher por meio de ações malignas, que oprimia, que escravizava esta mulher. Mas agora, irmãos, esta mulher está livre. Aleluia, porque ela recebeu graça da parte de Jesus. Ela tem a sua saúde recuperada, a sua vida transformada. E ela começa agora a prestar serviço para Deus, adorando, glorificando, exaltando ao Senhor. A Bíblia diz que ela dava glória a Deus pela cura que ela recebeu. E algo maravilhoso acontece, irmãos, que a cura, todos estavam ali, Flávio, maravilhado com aquilo que aconteceu na sinagoga. Uma mulher que há 18 anos sofria, talvez muito conhecida de todos, agora estava curada. Aí de repente o chefe da sinagoga toma a palavra. E ele, muito indignado, raivoso com o que aconteceu, irado com o que aconteceu, a palavra indignada aí traz a ideia de alguém com raiva, alguém que ficou vermelho com a situação. E ele então ficou em pé na sinagoga e disse, então, para aqueles que estavam presentes, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Mas a Bíblia diz, irmãos, no versículo 14, logo no início, que o chefe da sinagoga ficou indignado.
Irmãos, a indignação do chefe da sinagoga é uma indignação impiedosa, porque ele está indignado, mas com o que está indignado? Todos nós temos o direito de ficar indignado. Você pode ficar indignado com o pecado, indignado com o mal, indignado com a violência, indignado com a agressividade do mundo. Você pode ficar indignado. Agora, por que este homem está indignado, irmãos? Ele está indignado porque uma mulher foi curada no dia de sábado. Este homem está indignado, irmãos, porque a lei tradicional dos escribas e fariseus dizia que o trabalho do médico judeu era somente de domingo a sexta, mas não no sábado. Então, ele ficou indignado porque a cura só poderia acontecer no sábado, ou o médico só podia atender no sábado, no caso de uma extrema emergência, caso de vida e morte, mas não no caso de uma mulher que estava sofrendo com uma doença crônica já há 18 anos. Mas, irmãos, perceba que esse chefe da sinagoga, ele desejava impor um freio à ação de Jesus, por causa dos costumes, por causa das tradições, por causa da lei que imperava entre eles, escribas e fariseus. Em algum momento, irmãos, nós ficamos indignados. E esse não é o problema aqui, porque nós também podemos ficar indignados. Mas o problema aqui, que nos deixa impressionado, é com o que ele está indignado. Ele está indignado com a coisa boa, irmãos. A palavra indignação aqui é um termo forte que pode significar um ressentimento pessoal. Ele percebeu que com o milagre que Jesus fez na sinagoga no dia de sábado, no meio da multidão, atraía popularidade para Jesus. Então, indignado com um sentimento pessoal, pensou ele: vou ter que repreendê-lo, vou ter que exortá-lo, porque o que ele fez vai atrair popularidade para ele. Esse sacerdote, esse chefe da sinagoga, parece ter um espírito, irmãos, de grandeza. Ele queria ser o melhor pregador, o melhor dirigente da sinagoga. Ele queria ser a evidência da sinagoga, e qualquer ameaça a essa evidência de si mesmo na sinagoga era então motivo para indignação, para irritação, para ficar bravo. E ele então vai ficar bravo com Jesus. Ele estava zangado, irado, porque Jesus fez uma cura. Ele está indignado porque Jesus fez uma boa ação. Ele está irado porque uma mulher foi curada no dia de sábado. O poder de Cristo e o louvor da mulher por causa da cura deixou aquele chefe da sinagoga indignado. Longe, irmãos, dele se alegrar porque Jesus manifestou o seu poder e uma mulher que há 18 anos sofria foi curada, esse homem se enche de ira. Não são poucos, irmãos, que a semelhança deste chefe da sinagoga, quando vê você louvar e exaltar a Deus, quando vê a mão de Deus agindo sobre você, quando vê Deus operando através da sua vida, não são poucos que ficam indignados, com ressentimento pessoal. Ela agora é crente, não acredito. Ela agora está indo para a igreja, não acredito, fica com ressentimento, uma mágoa lá dentro. Mas você não pode olhar para essas coisas, você tem que olhar para aquele que te salvou, para aquele que te libertou, para aquele que te deu vida. Louvado seja o nome do Senhor. O chefe da sinagoga, irmãos, estava mais interessado nos preceitos de sua religião legalista do que na libertação daquela mulher cativa. Ele estava mais preso ao seu sistema religioso legalista do que a cura dos enfermos. Ele amava mais o seu sistema religioso do que as pessoas. Para o chefe da sinagoga, irmãos, as pessoas eram apenas estatística. Ele não olhava para as pessoas como um ser humano que precisava de cura, de milagre, de libertação. Ele estava mais interessado em atacar a Jesus do que se alegrar com o grande milagre que Jesus realizou na sinagoga. Assim também nós vivemos numa época em que muitos ficam indignados com o bem, ficam indignados com a obra quando está dando certo, ficam indignados quando o trabalho está dando certo, ficam indignados quando você está prosperando.
Quando você está alcançando, tem pessoas que se enchem de um ressentimento pessoal. Mas ei, Jesus é quem está com a mão estendida, irmãos. É Ele quem abençoa, é Ele quem dá todo dom, toda dádiva perfeita. Vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. É Ele quem trabalha por mim e trabalha por você. Aleluia, aleluia. O chefe da sinagoga, irmãos, estava mais interessado em atacar Jesus do que se alegrar com os milagres. Sabia que tem gente que está mais interessada em nos atacar do que se alegrar com a nova vida que a gente está vivendo? Do que se alegrar com a nova fase que Deus está dando para a gente viver? Sabia que tem pessoas, irmãos, que elas nos atacam, elas estão mais interessadas em usar o seu sistema religioso para nos atacar do que para se unir conosco em adoração, em louvor, em ficar, irmãos, rendido ao poder de Jesus, porque curou uma mulher que há 18 anos sofria. Aquele chefe da sinagoga, então, vai ficar indignado, irmãos. Interessante que ele demonstrou a sua indignação dando indiretas para atingir Jesus. Veja que ele não se dirige diretamente a Jesus. O texto diz, e disse à multidão. Isso é mais ou menos assim, a irmã Lenilda veio aqui, pregou, eu fiquei insatisfeito com a pregação, eu não me dirijo à irmã Lenilda, eu dirijo à igreja repreendendo a irmã Lenilda. É isso que o chefe da sinagoga fez. Ao invés de se dirigir para Jesus e conversar com Jesus, que ele não fizesse milagre mais no sábado, ele se dirige à multidão repreendendo Jesus. Então ele se dirige para a multidão e diz, olhem, vocês têm 6 dias para operar milagres. Vocês têm a segunda, tem o domingo, tem a terça, tem a quarta, tem a quinta, tem a sexta. Mas no sábado não. O sábado não foi para vocês trabalharem, não é para vocês fazerem milagres, não é para vocês operarem milagre. Então ele se dirige à multidão na intenção de atingir Jesus. Esse chefe da sinagoga gostava de dar indireta no altar. Esse chefe da sinagoga gostava de trazer palavras carapuças. Deixa aqui, eu vi Flávio fazendo aquilo, deixa eu pegar Flávio agora. Ele chegou no culto, então vou dar umas indiretas para Flávio. Esse chefe da sinagoga gostava, irmãos, de usar o altar para atacar o poder de Deus, para atacar o milagre de Deus, para atacar a providência de Deus. Esse chefe da sinagoga, irmãos, ao invés de adorar ao Senhor, ele se dirige à multidão, dando a indireta para Jesus, talvez por medo, talvez por covardia, talvez por hipocrisia, talvez porque ele não tivesse coragem de peitar Jesus. Ele se dirige então para a multidão. Porque tem gente que é assim, vê você às vezes fazer uma coisa que ele não concorda, ao invés de ele te abordar, ele leva para o altar, junta tudo e solta no altar da igreja. Meu irmão, isso é muito feio. Se eu tenho alguma coisa para tratar com a irmã Lenilda, eu chamo a irmã Lenilda, vem cá. Irmã Nete, vem cá, olha, assim. Mas você pegar o problema, irmãos, e coloca no altar da igreja, expõe a pessoa, coloca dúvidas em outras. É feio, irmãos. É feio. Aquele chefe da sinagoga fez isso. Ao invés dele chamar Jesus, ele repreende Jesus no altar. Ele se dirige para a multidão. Ele se esforçou, no entanto, para disfarçar a sua hipocrisia, disfarçada de piedade, dizendo, olha, não tem problema em ser curado, desde que seja na segunda, no domingo, no outro dia, mesmo, no sábado. Como se milagre, irmãos, tem que escolher data, dia e hora, né? Jesus faz no dia que ele quer, irmãos. Você pode vir para uma consagração e Jesus te curar. Você pode estar no culto domingo de noite e Jesus te curar. Você pode estar na doutrina na sexta-feira ouvindo a palavra e Deus te curar ouvindo a palavra. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E então se dirige para a multidão ao invés de se dirigir para Jesus. E por fim, irmãos, nós temos aqui a resposta de Jesus. Jesus olhou para aquele chefe da sinagoga. A Bíblia diz que Jesus se voltou para o chefe da sinagoga. Olha o que ele vai dizer. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas.
Jesus chamou de hipócritas não apenas o chefe da sinagoga que falou, mas todos aqueles que estavam na sinagoga e concordavam com a opinião do chefe da sinagoga. Porque ele usa a palavra hipócrita no plural. E ele diz: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Jesus está dizendo o seguinte: ei, vocês são muito hipócritas, dizendo que a gente não pode fazer cura no sábado, mas eu bem sei que vocês no sábado, quando o animal de vocês está com fome, está com sede, vocês desprendem ele, levam ele para tomar água. Vocês estão querendo dizer para mim que os animais são mais importantes do que esta mulher, que é filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a escravizava. Vocês estão dizendo para mim que os animais são mais importantes do que esta mulher. Jesus então chama eles de hipócrita, ou seja, de personagem. Vocês são um teatro. Vocês fingem ser uma coisa que não é. Vocês são dissimulados. Vocês são um sepulcro caiado. Vocês são falsos. Jesus repreendeu, irmãos, e Jesus refutou o argumento deles, dizendo que enquanto a incoerência, no sábado não pode libertar uma vida que está sofrendo, mas no sábado vocês podem desprender o animal para dar água para ele. Quanta incoerência da parte de vocês. Jesus então repreende eles. Irmãos, a repreensão de Jesus foi tão dura, mas tão forte, tão irresistível, que a Bíblia vai dizer no verso de número 17, que essa repreensão trouxe dois resultados. Primeiro, os escribas e fariseus, eles ficaram, irmãos, os adversários de Jesus, eles ficaram envergonhados. Olha o que o texto vai dizer no verso 17. Tendo-lhe dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Eles ficaram, olha, baixaram a cabeça e disseram: não temos nada para dizer. É verdade. E não é que a gente solta o boi para a gente dar água no sábado. A gente solta o jumento para tomar água no sábado, ele está certo. Vou dizer o quê? Eles baixaram a cabeça envergonhados. Oh, glória a Deus. Aqueles que estão se levantando, irmãos, para nos afrontar e para te afrontar, deixa na mão de Jesus, porque Jesus sabe colocá-los no seu devido lugar. E se eles não se arrependem, eles ficarão envergonhados. Porque estes homens poderiam ter se arrependido, mas eles não se arrependem, eles continuam crendo no que eles disseram, mas envergonhados porque não podiam refutar Jesus. Mas por outro lado, irmãos, há uma outra reação aqui diante do que Jesus fez. Na sinagoga, irmãos, havia um grupo de pessoas que eles continuaram se alegrando, eles continuaram dando glória, eles continuaram, irmãos, louvando ao Senhor. O texto diz: entretanto, o povo se alegrava por todos os milagres, por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aqui diz, irmãos, que eles então louvavam a Deus por causa dos milagres. Eu sei que no templo tem os críticos e tem aqueles que se levantam como adversário, como se levantou na sinagoga, mas dentro do templo há aqueles que estão olhando para os milagres, aqueles que estão olhando para Jesus, aqueles que estão olhando para as bênçãos que Jesus está fazendo e está se alegrando e está dando glória e está louvando ao Senhor. Esse grupo, irmãos, não perdeu de adorar, não deixou de glorificar. Eles olharam para os feitos de Jesus e adoraram, glorificaram, exaltaram a Jesus. Os líderes religiosos, irmãos, e o povo se comportaram de acordo com o seu caráter. O caráter dos líderes religiosos era de crítica, então eles se comportaram com vergonha. Mas o caráter do povo convertido ou convencido pelas palavras de Jesus, irmãos, eles se deleitaram, eles louvaram a Deus, eles adoraram o Senhor, eles glorificaram o Senhor. Aleluia! Como fica evidente, irmãos, no próprio texto, o resultado foi maravilhoso para aqueles que creram, para aqueles que acreditaram, mas foi vergonhoso para aqueles que fizeram oposição a Jesus. E então, irmãos, não importa
quão profunda seja a minha e a tua dor, a minha ou a tua enfermidade, Jesus nos vê. Jesus trabalha por nós. Jesus trabalha em nós. Deus é poderoso para fazer milagres em nossa vida. Nada nem ninguém pode impedir a mão de Deus de operar milagres em nós. Aleluia. Doenças, ações malignas, ou mesmo os protocolos humanos, irmãos, não limita Jesus, muito menos limitar o seu poder de realizar milagres. Não olhe para os críticos e para aqueles que se levantam dizendo não pode realizar milagre hoje. Olha para Jesus que continua fazendo milagres. Jesus quebra protocolos humanos. Jesus quebra, então, todas as barreiras humanas e faz um milagre na vida desta mulher para a glória do Senhor. Amém, queridos? Eu convido a igreja a se colocarem de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus abençoe a nossa irmã Rosário Soares, nos acompanhando lá no Uruguai. Tá vendo? Os irmãos estão indo longe, viu? Deus abençoe a nossa irmã. Meus irmãos, vamos assim instaurando, meus irmãos. Vamos assim instaurando ao Senhor. Crendo que Deus é poderoso para quebrar e desfazer todas as obras do inimigo, irmãos. Deus é poderoso para desfazer todas as obras do inimigo. Satanás escravizou esta mulher por 18 anos, mas Jesus chegou e desfez as obras. Aleluia, aleluia. Porque Jesus desfaz obras do inimigo, viu? Satanás trabalha dia e noite incansavelmente para atingir a tua casa, atingir o teu lar, atingir teus filhos, tua família. Mas Jesus está trabalhando para desfazer as obras do inimigo na tua vida e na tua história. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos agora. Aleluia!